Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Roma Business. E eu recebo, aqui nos estúdios do Grupo Roma, a fundadora do Instituto Nelson Williams, a Anne Williams. É um prazer receber aqui nos estúdios do Grupo Roma. O Instituto pousou aqui em Belém, com muitas novidades para os paraenses, atua em diversas regiões do país, mas eu vou conversar um pouquinho com ela sobre a atuação que ela trouxe para cá, para a nossa capital, para o nosso estado. Este podcast tem o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort e do Sebrae Pará. Anne, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de bater esse papo, de contar um pouco do trabalho do Instituto Nelson Williams, que quem chegou no Pará agora fui eu que acabei de pousar, mas o Instituto já está aqui há alguns anos. Isso, e que sem dúvida alguma, sua cidade natal, minha cidade tua terra natal. Exato, e que eu amo de paixão e o que eu tento levar para todos os lugares onde eu estou, a minha raiz paraense. Eu falo que eu não escondo. Com certeza. Agora sim, para a gente começar, eu queria que tentasse explicar um pouquinho, como fundadora do Instituto Nelson Williams, de onde veio essa ideia, de como surgiu e desse gostinho especial pela nossa capital. Olha, eu tenho uma veia no social, como empreendedora social, desde a infância. Meus pais, eles eram microempreendedores da área da saúde. Então, eles tinham laboratórios, tinham farmácias, mas eles sempre tinham um olhar social, principalmente nas comunidades onde eles entravam em contato, aqui em Belém, e que eles tinham um trabalho com um direito fundamental, que era o acesso à saúde. Então, nessa dinâmica deles, eu sempre tive contato com pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e o meu anseio, o meu desejo era por transformação. Como que a gente rompe essa barreira de estagnação social e a gente traz uma emancipação dessa população? Porque você está num lugar de dependência de políticas públicas, da eficiência de políticas públicas, você como cidadão em vulnerabilidade socioeconômica, era uma situação que não é uma situação, acho que, agradável para ninguém. Então, como que a gente rompe essa barreira com ferramentas que sejam realmente adequadas para a gente ter essa emancipação? A gente sai dessa estagnação. Então, esse anseio do Instituto vinha ali, menina. E quando a gente... Desde cedo. Desde cedo. E quando eu consegui ter uma estrutura e uma visão estratégica para montar um instituto com essas ferramentas necessárias, então eu falo que foi uma oportunidade ali de vida. Então, um momento que eu estava tranquila para olhar para o social com a estratégia necessária para que a gente pudesse criar esses programas de verdadeiro impacto. Transformar o sonho em realidade. Foi. Então, lembro que quando a gente começou a montar, minha mãe falou, você lembra que você falava que você ia fazer isso quando era menina? Eu falei, nossa, despertou. Então, foi isso. O Instituto hoje tem 7 anos de atuação, mais de 74 mil pessoas impactadas diretamente, e estamos presentes em todos os estados da federação. Agora, sim, todos os estados da federação, a gente já vai chegar lá. Mas aqui em Belém, teve um gostinho especial. Certamente. Me conta um pouquinho sobre o que tu vieste fazer aqui. Olha, o Pará não tem como sair do meu DNA, eu falo do Pará e vivo o Pará mesmo distante. Na minha casa, por exemplo, eu não largo Cupuaçu, não largo Filhote, não largo... Você já mora em São Paulo, mas a cabeça tá aqui. A cabeça tá aqui, principalmente a minha cabeça gastronômica tá o aqui. paladar. O paladar tá casado comigo. E com meu marido, que nem é paraense. Mas eu falo que a gente tem um compromisso com tudo que o Pará me deu. Não tem como
como eu viver uma outra realidade, estar em outro lugar e não honrar a cidade, minha cidade de origem. Foi aqui que eu cresci, que eu me fortaleci, que eu me compreendi, que eu tive as minhas experiências que me formaram como mulher, como humana. Perfeito. Então, eu sinto que é um dever meu, social, voltar para o Pará e olhar, e entregar e trabalhar junto com essas comunidades. É importante que a gente não se coloque no lugar de vou entregar algo, eu vou trabalhar junto para que juntos possamos transformar a realidade que merece ser transformada. O Pará tem coisas maravilhosas. Exato. Agora, assim, aqui em Belém, nessa passagem por aqui, nestes poucos dias, eu digo até um bate-volta. Bate-volta pro Pará. Mais intenso. Mais intenso. Quais são as atividades? Olha, o Pará hoje nós viemos estreitar algumas parcerias, então a gente tem alguns investimentos sociais que já acontecem por meio das nossas tecnologias sociais do Instituto, que nós estamos revisitando. Então, tem a Fundação La Salle, que já é parceira do Instituto Nelson Williams, que vai receber nossa visita amanhã. Ananindeua, né? Isso, Ananindeua. Região metropolitana. E que já recebe o nosso trabalho, já temos um trabalho de estreita parceria e que nós vamos revisitar e entender como foi o trabalho do ano passado, entender qual foi o impacto gerado. A gente recebe os relatórios, acompanha ali bimestralmente e já são relatórios com verdadeiros impactos, mas nada como você estar presente e escutar deles como que foi trabalhar conosco. Então, ao longo desse 2025, a gente continua com a nossa parceria, o Compartilhando Direito, que é um programa que só foca na educação cidadã, que é um dos programas do Instituto Nelson Williams, um dos grandes programas do Instituto Nelson Williams, que é essa educação para a cidadania. A gente, como missão do Instituto Nelson Williams, a gente não acredita e não aceita que ninguém mais desconhece os seus direitos. A gente vive uma Constituição que é uma Constituição modelo, uma Constituição cidadã. Como pode vivermos num país que é protegido por essa Constituição, a gente ter pessoas que desconhecem, que não conseguem exercer sua cidadania porque desconhecem os seus direitos? Perfeito. Então, essa é uma das missões do Instituto Nelson Williams, e o Compartilhando Direito vem sanar, vem trabalhar para que isso seja uma realidade cada vez mais frequente, pessoas conhecendo e exercendo a sua cidadania. O Instituto La Salle recebeu o Compartilhando Direito, e o Instituto Nelson Williams pretende ampliar a atuação do Compartilhando Direito, e estamos estreitando parcerias. Hoje estamos conversando com o IFPA, que é um centro, né, um instituto grande, com muito respeito, muita solidez no Estado, que tem muito impacto com toda a sua área de ensino, e, se Deus quiser, a parceria vai ser uma parceria bem oportuna. E além do Compartilhando Direito, também tem o Potencialize. Isso, o Potencialize é um programa muito oportuno, principalmente para o primeiro emprego. O Potencialize, ele veio com uma oportunidade de dar para os jovens, para a juventude, principalmente a juventude que antigamente, há bem pouco tempo atrás, era conhecida como neném. Pera lá, eu não aceito que uma juventude seja conhecida de uma forma tão pejorativa. Sim, então, como que a gente dá ferramentas adequadas e contribui para essa juventude ter oportunidades para conseguir esse primeiro emprego? É uma inclusão produtiva de fato. Então, esse curso é um curso de negociação e vendas que oportuniza esse jovem a entrar no mercado de trabalho e ter essa primeira experiência, porque esse é um dos grandes requisitos na hora de avaliar currículo. E 2 programas essenciais e fundamentais. Maravilhoso. Para você saber todos os seus direitos. Isso. Quanto pessoa, quanto cidadão. E o outro para potencializar o seu conhecimento. Exato. Para entrar no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Exato. E que vai te exigir habilidades socioemocionais. E como que você dá essas habilidades? Um curso de negociação e venda já tem habilidades socioemocionais durante todo o currículo do curso. Então, são 2 cursos muito interessantes para juventudes, e eu confesso que até os meus filhos vão fazer. Perfeito, tem mais do que fazer mesmo. Com certeza, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Sempre faz bem. Sempre faz bem. Agora, teve algum fato marcante, falando em conhecimento, falando em jovens, em tantas ações benéficas para a sociedade, Brasil afora,
Algum fato marcante que te chamou a atenção nesse período, nesses anos de atuação à frente do Instituto? Eu acho que tem histórias de vidas que foram transformadas, e tem várias histórias ao longo desse período. Eu sei que é difícil. É muito difícil pontuar uma delas. Muito difícil pontuar uma, mas eu vou te trazer duas. Histórias que realmente são histórias, na verdade tem muitas histórias transformadoras, mas duas, uma foi bem recente, que é de uma jovem que participou do Compartilhando Direito, que se percebeu durante o programa, um programa de 1 ano de curso, né, de despertar para os seus direitos, percebeu que ela era vítima de violência física, sexual e provavelmente psicológica. Ao longo desse despertar, ela conseguiu sair do ciclo da violência, finalizou o curso conosco e conseguiu sair do ciclo de violência. Uma mulher que sai do ciclo de violência, ela está rompendo uma barreira e um ciclo que provavelmente toda a sua família seguia por esse ciclo, repetia os mesmos padrões. Então você está tirando não só ela, mas você está tirando ela e provavelmente toda a sua futura geração de um ciclo de violência. Um outro que acaba que impacta diversas pessoas. Muito, você impacta toda a estrutura familiar, a estrutura não é só o núcleo familiar, mas todos que convivem ao redor dessa família, certamente. Sim. Inclusive, eu tenho sempre um dado econômico de violência contra a mulher. Um dado econômico da Universidade de Fortaleza, do Ceará. Eu tenho um impacto econômico do que a violência doméstica, a violência contra a mulher gera na economia com a ausência das mulheres no mercado de trabalho. Então eu falo assim, você não quer ter o olhar sensível para o tema? Então eu vou te dar um olhar econômico para o tema. Qual que é o olhar que você vai ter? Porque é um tema que merece a nossa atenção. Um outro caso que me chama muito assim, atenção e que me deixou muito sensível à época era de uma menina trans da FUNASE, em Pernambuco, e que ela estava provavelmente com seu futuro traçado como um futuro, já que não era um futuro tão digno assim. E ela conseguiu ter a realidade dela e reestreitar os laços familiares que já estavam cortados com o curso do Compartilhando Direito, do Potencialize e o nosso investimento pelo edital dentro da fundação que ela já estava inserida. Então ela teve acesso a muitas ferramentas que mexeu completamente na autoestima dela, deu para ela empregabilidade e estreitou os laços dela com a família dela. Então você imagina o futuro que essa menina pôde ter. Então ela pôde se reencontrar. Então são vários, assim como esses, a gente tem infinitos, a gente coleciona casos. Mas esses 2 casos específicos que tu me deste acabam envolvendo mulheres. Então teu olhar atento e cauteloso para a mulher também digamos que seja uma luta no teu instituto. Acho que não tem como a gente, conhecendo a história das mulheres no país, conhecendo até a construção dos direitos das mulheres até então, não tem como a gente fechar os olhos para uma questão de gênero. Com certeza. Quando a gente fecha os olhos para uma questão de gênero, a primeira coisa que eu pergunto é, será que essa pessoa conhece a história do nosso país ou a história da construção dos nossos direitos? Porque se alguém realmente conhecer a história da construção dos nossos direitos, ela vai entender o porquê que falar desse tema é tão importante. E ao mesmo tempo delicado. Muito delicado e tão incômodo. Agora sim, além dessas questões pontuais, são muitas realidades distintas nas regiões do país. Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de ver, de viver, a sua cultura. Como é atuar em todos esses polos, em todas essas regiões? Como o Instituto Nelson Williams, como fundadora, você consegue lidar com esses diferentes jeitos de ver a vida? Eu acho que essa pergunta é extremamente inteligente, interessante e necessária para que todo mundo que trabalha ou deseja trabalhar no terceiro setor esteja desperto. O primeiro ensinamento que eu tive quando eu fui trabalhar numa organização de jovens aqui no Pará, e o nosso trabalho era numa comunidade na Ilha do Marajó. Primeira lição que eu tive... Que merece muito a nossa atenção. Muito a nossa atenção, e nós temos trabalho junto com a Unesco pelo Cidadania. Perfeito. Na Ilha do Marajó, é um dos territórios que nós estamos mapeando dentro desse projeto. Mas
que você não chega e não entrega nenhuma solução pronta para nenhuma comunidade. Que você não pode chegar com uma metodologia, por mais técnica e bem fundamentada que seja essa metodologia. Cada pessoa e cada comunidade é única. Cada cultura é única. E as pessoas têm que fazer parte da solução dos seus próprios problemas, das suas próprias problemáticas. Isso é uma construção que tem que ser em conjunto. O Instituto Nelson Williams trabalha em conjunto com a comunidade, onde ele está propondo a solução e juntos a gente resolve alguma questão ou entrega algum projeto. Mas nenhum projeto do Instituto Nelson Williams ele consegue ser tão engessado. E quando assim o foi, a gente certamente teve que aprender, acabou sendo frustrado, voltamos um pouco atrás e remodelamos. Porque a solução social, ela só é uma solução de fato quando a comunidade onde você está propondo essa solução, ela está inserida na solução dessa problemática, senão ela não funciona. Vocês estão nos 27 estados? Estamos nos 27 estados, atuando, cada uma com um projeto. Hoje nós temos 6 projetos. Em cada projeto a gente atua de uma forma diferente. Então tem o Pro Bono, a gente tem um dos nossos programas é de acesso à justiça. O acesso à justiça tem um mutirão jurídico, que eu vou com um grupo de advogados voluntários para organizações sociais e para outros lugares de vulnerabilidade socioeconômica, e eu faço um mutirão e tiro dúvidas daquela população. Muitas dúvidas são resolvidas facilmente. Outro projeto é o Pro Bono. A gente faz uma assessoria jurídica gratuita Pro Bono por 1 ano. E essa organização ela vai amadurecendo o nível de governança. Muitas organizações, e é muito comum a gente conhecer movimentos de bairro, de líderes comunitários, que começam a fazer um impacto social e começam a ter uma relevância, um impacto na ponta. Mas muitos não se estruturam antes. Então, às vezes, eles não estão preparados para receber um aporte internacional ou ganhar o financiamento de algum edital, não conseguem preencher um relatório, porque não estão estruturados ainda para isso. Então, o Instituto Nelson Williams vai dando o suporte jurídico, uma assessoria, vai acompanhando, junto com umas trilhas de formação, umas trilhas formativas, para que essa organização ela amadureça o nível de governança e ela consiga ser uma organização que seja olhada por esses editais, para ser contempladas, para ter acesso e se dedicar ao que elas querem, que é o impacto social na ponta. Agora, para conseguir chegar no Instituto Nelson Williams, é uma curiosidade. Em todos os estados, mas tens um representante em cada estado, são os próprios escritórios, tem uma pessoa específica. Como é que funciona mais ou menos essa questão? Ou quem quer chegar, por exemplo, com algum projeto interessante que quer te apresentar? A gente faz até para quem nos assiste, claro, né, pode ter essa dúvida, esse questionamento. Nós trabalhamos em rede, então hoje nós trabalhamos em parcerias, que é uma coisa que eu acredito muito no terceiro setor. Essa articulação em rede é necessária. Como ser esse parceiro? Como ser esse parceiro? A gente tem editais 2 vezes ao ano, então 3 vezes ao ano. A gente tem o nosso edital jurídico e também temos o nosso edital de financiamento de projetos sociais. Então, esses editais eles acontecem 3 vezes ao ano, 2 no final do ano, 1 no meio do ano, e as organizações são convidadas, a gente sempre lança nos nossos sites como chamar, como preencher, a gente faz ali dá um suporte e convida as organizações. Apresenta o teu chamado, qual é? Para que as pessoas possam... www.inw.org.br. Então, o Instituto Nelson Williams, ele sempre posta lá, ou posta no próprio Instituto NW, que é o Instagram do Instituto. A gente sempre posta o chamado para as organizações preencherem o nosso edital. Só ficar de olho. Só ficar de olho. Eu sempre falo no meu Instagram também. Mas, além disso, a gente fica aberto para as organizações que às vezes querem procurar para a gente conversar, trocar uma ideia. A gente funciona em rede. Então, acontece muita oportunidade que às vezes a gente nem espera. Então, Anne, vamos conversar, tem um projeto para te apresentar, falam para o meu time também. Então, a gente acaba se conectando. E hoje o mundo digital te proporciona isso com uma facilidade ainda maior. A qualquer momento, a qualquer hora, você consegue reunir por vídeo, enfim. Não, é muito bom, porque eu falo que hoje a facilidade que você tem de encontrar pessoas e propósitos é muito grande. E assim, além de todos esses casos, essas situações que conversamos, tem alguma, de certa forma, que tu consegues levar para dentro de casa? Para a criação dos teus filhos? 4 filhos. 4 filhos. Olha 4 lá. filhos. Porque além disso,
tem a Anne mãe. Tem a Anne mãe. Tem a Anne mãe. Tem a Anne filha, a Anne esposa. Nossa, eu falo que São muitas versões. Muitas. Mas eu falo que pra Anne mãe, eu tento trazer uma consciência pra eles. Porque essa responsabilidade social, a gente passa por muitos lugares. Vivencia muitos casos. Eu acho assim, que a gente tem... E aprende também. Muito. A minha família tá no lugar de privilégio e eu não consigo afastar isso. É a realidade que os meus filhos vivem. Não é a mesma realidade que eu vivi. Não é a mesma realidade que meu marido viveu tampouco. Mas é uma realidade que eu sou responsável de mostrar pra eles que existem. Então, sim, de forma consciente. De forma consciente. Humana. Exato. Eu acho que é uma responsabilidade parental mesmo. Como que você insere seu filho no mundo, mesmo ele com tantos privilégios, com mais consciência? Consciência de classe, uma consciência social, uma responsabilidade. Então a gente sempre tenta trazer até isso nos no estudos, repertório. na vida, Total. no tratamento, na gentileza. Eu estudei em colégio militar a vida inteira. Estudei no Rigo Barros. Sim. Então eu tenho ali uma disciplina, meu pai era militar. Eu tenho uma disciplina que é uma disciplina ali um pouco na caixinha. Então eu sempre tento trazer isso pra casa. Meu marido até brinca, ele fala, meu Deus, é um general. Eu falo, mas faz parte. Faz parte, tá no DNA, é a forma que eu consegui administrar e encontrar pra dar conta de tudo, né? Mas então, a gente foi administrando assim, o Nelson até brinca, ele fala, não, como eu sei que você controla isso, eu vou deixar isso com você. E não se cobrar, né? Não, porque eu falo, gente, eu queria... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tem dia que a mãe acerta, tem dia que a mãe erra. Somos humanos. Ninguém é perfeito. Quem é perfeito não dá. E a gente tenta trazer isso, pelo menos eu tento trazer isso muito na minha comunicação. As pessoas falam, ai, Anne, você dá conta de tudo. Eu falei, quem disse? Você acha que eu tô dando de conta de tudo, mas eu não estou. Então sempre tem, às vezes, algum prato que tá caindo, eu só não tenho tempo de tirar o celular do bolso e vou filmar meu prato caindo. Sim, então sim, a gente vai se organizando. Então e vai se encontrando. A forma que dá, nem todo dia, eu não entrego sempre 100% tudo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu falo que às vezes eu acho que as pessoas têm mais expectativas das minhas entregas do que as minhas reais entregas. E tudo bem, e aí a gente vai. Até como mãe mesmo, acho que hoje a gente tem uma cobrança social, principalmente de redes sociais, muito cruel com as mães, de perfeição. Essa perfeição não existe, imagina eu com 4 filhos. Nossa. Quantas vezes eu dou uma escorregada? Então vai, escorrega e faz acerta, parte. e faz parte, e segue, e tá tudo Mas certo. o coração de mãe. Eu já recebi várias fotos aqui. Um bate e volta em Belém, já tá morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade, já vi um vídeo deles aqui que eu já falei, ai meu Deus, como é delicioso, é delicioso. Eu digo que o de pai também, viu? Muito bom. Porque a gente também sente. É muito bom, né? Mas é muito bom. São bênçãos de Deus. Muito, muito. São bênçãos de Deus. É muito gostoso. Eu falo que foram... As pessoas falam, mas você planejou? Eu falei, eu juro que eu planejei. Foi assim, eu acho que o melhor projeto Casa da cheia. vida. Casa cheia, uma confusão, é uma delícia. Aí eles se amam e às vezes eles se desentendem e brigam. Eu falo, mas é uma delícia. E faz parte. E parte pra Acontece. Vai, tá tudo certo. Agora, Anne, para terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para os nossos internautas, porque não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, do portal Roma News, nas nossas rádios, Roma FM, da capital e do interior do estado. Estamos onde e quando você quiser, na hora que você tiver disponibilidade de consumir o nosso conteúdo com qualidade, com credibilidade, através do portal www.romanews.com.br, das nossas plataformas digitais. Hoje o mundo é isso, é totalmente digital e estamos disponíveis em todas essas plataformas, em todos esses tipos de seja portal, seja rádio, tipos de veículos de comunicação ao seu alcance, levando o melhor da informação para você. Mas, Anne, para terminar, eu queria que tu pudesses dar a tua opinião de uma forma sensata, como fundadora do Instituto Nelson Williams, de uma forma tão gentil como você é, tão simpática. Eu até agradeço mais uma vez a sua presença. Como você, enquanto fundadora desse instituto tão importante, espalhado pelo Brasil afora, vê
a justiça perante essas comunidades, esse senso de justiça perante essas comunidades, de conhecimento, de espalhar a responsabilidade social, o quanto ela é importante e impacta na vida das pessoas. Eu acho que a gente ainda tem muita distância do que seria um modelo ideal de sociedade, com uma sociedade com todos as suas necessidades e os seus direitos garantidos. A gente ainda está distante disso. Então, enquanto ainda estamos tão distantes, que cada um possa encontrar o seu propósito e exercer a sua humanidade, o seu propósito, ser fiel a ele, seja olhando para as pessoas mais vulneráveis e trabalhando para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais equitativa. Eu espero sim que a gente tenha isso no futuro mais próximo do que o que as pesquisas falam, que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, num futuro mais próximo do que o que as pessoas falam, do que o que algumas pesquisas mostram, porque é realmente muito difícil você ver um mundo ainda tão desigual. Então, eu espero que o futuro seja de uma justiça social um pouco mais breve, um pouco mais presente, num curto prazo de tempo. Mas eu sei que isso ainda é utopia. E enquanto isso for utopia, que possamos ter pessoas trabalhando com propósito. Ou seja, a importância de promover esse senso de justiça, de cidadania, pode partir de cada um. Sim. É uma união de forças. Se cada um fizer um pouquinho, essa realidade, como você mesmo acabou de falar, ela pode ser mudada a cada dia, a cada página virada, na certeza de um mundo melhor. Certeza. De um país melhor. Isso mesmo. Juntos somos mais fortes. Isso mesmo. Obrigado, Obrigada, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vinda a Belém mais uma vez. Volte sempre na sua cidade natal, desse povo caloroso, desse povo que abraça, de uma culinária espetacular. É o único aeroporto que só tem isopor. É maravilhoso. Tem isopor? Tá vindo de Belém. Total, porque total. Peixe, açaí, é camarão, é tudo. Belém é isso. É uma delícia. E agora, no ano de COP30, vamos mostrar para o mundo as nossas belezas. Nossa, e as nossas delícias. Amazônia. Maravilhoso. E o quanto somos fortes. Maravilhoso. Já fomos, somos e seremos mais ainda, se Deus quiser. Mesmo. Obrigada a você, querida. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua participação em mais um Roma Business. Este episódio teve o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort e do Sebrae Pará. Até já, pessoal. Valeu, obrigado.